E eu me emociono, assim, só de pensar que eu posso passar isso para outras pessoas e falar, gente, vem comigo que a água tá quentinha, pode confiar que vai dar certo. Olá, estou aqui de novo, né? E hoje eu dou continuidade a esse tema sobre a infância, como eu tinha prometido. Por que eu quero falar disso? Pra gente refletir mais nessas possibilidades de uma criação respeitosa, uma criação consciente, uma criação com afeto, com autonomia, com liberdade. A gente prepara o ambiente, a gente se prepara para que a criança se mostre como verdadeiramente é. Eu custei entender isso, que a gente não precisa brigar com criança para a gente conseguir o que a gente quer, que é uma educação, uma criação. A gente não precisa disso. Eu fui aprendendo a lidar com os meus filhos aos poucos. Para aprender a lidar com os meus filhos, eu tive que aprender e reaprender, na verdade, ou aprender, a lidar com os meus sentimentos, lidar com a minha infância, lidar com a minha criança interior. Depois que eu consegui resolver tudo isso dentro de mim, ficou muito mais fácil lidar com os meus filhos. Porque os filhos, eles nos levam aos nossos limites. Filho leva a gente aos limites. O limite da exaustão, limite da paciência, limite de tudo que você imaginar. Filho consegue fazer você chegar lá no ápice mesmo, ou lá no fundo do poço, depende de onde. Eu perdi a paciência com meus filhos bebês. Mas não porque o bebê fez alguma coisa errada, é porque a gente está no nosso limite de falta de sono, com fome, com se acostumando com a nova rotina, né? Muitas vezes a gente realmente passa meses sem dormir, a gente está no nosso limite, a gente está muito mal. Quantas mães chegam no consultório pediátrico, do obstetra, se sentindo mal, se sentindo culpada. Em grupos de roda de mãe que eu participo, também fala se sentindo mal porque perdeu a paciência com o bebê. Porque aí a gente fala, gente, quando que eu tive coragem de perder a paciência com o bebê? Gente, é normal. A gente perde mesmo. Mas não se culpa, porque não é o bebê, é a situação. Se a gente não tiver tudo bem resolvido aqui dentro, fica muito mais difícil mesmo. É difícil a gente dar algo que a gente não tem. Eu queria dar respeito para os meus filhos, mas eu não me respeitava, eu não me sentia respeitada. Eu não me respeitava mesmo, eu sempre exigi demais de mim. Sempre fui muito exigente comigo mesma. E eu era exigente com os meus filhos. A minha terapeuta já chegou a falar que eu era cruel comigo mesma, pelo meu nível de exigência comigo. E isso eu repasso para os meus filhos. Vocês entendem que é tudo um processo? Eu me sentia mal por não conseguir promover essa criação respeitosa que eu almejava tanto. E para eu conseguir promover essa criação respeitosa com os meus filhos, eu tinha que consertar aqui dentro. Então foram anos, na verdade. Eu não consegui isso em uma semana, não consegui isso em um mês. E ainda estou nesse processo, por isso que eu conto para vocês que é um processo, porque cada dia mais eu melhoro um pouquinho, passinhos de formiga. Então, no começo mesmo, já teve época, já chegou a passar na minha cabeça. Ah, mas agora merece brigar. Agora tem que brigar, porque ele tem que entender quem é que manda. Eu sabia na teoria que isso não funcionava, mas na prática, na hora que minha paciência chegava no limite, eu queria brigar. Não é que eu queria brigar, eu pensava que eu tinha que brigar, porque eu brigando, a criança perceberia a minha autoridade e aí ela me respeitaria e faria o que eu estava pedindo. Só que no final eu me sentia mal, porque eu pensava, gente, deve haver uma maneira mais fácil. Não uma maneira mais fácil, uma maneira mais respeitosa da criança entender o que eu quero. Sem precisar de diminuí-lo, porque quando a gente briga, quando a gente eleva a nossa voz, quando a gente se sobrepõe, né, à criança, quando a gente mostra a nossa autoridade, automaticamente a gente está diminuindo a criança. No começo, eu tinha prazer em brigar. Tanto é que quando eu conheci o Bruno, quando ele não brigava comigo, eu achava ruim. Gente, o bom é o bate-volta, tipo assim, eu brigo, ele fala de volta, agora... Sabe? Eu gostava disso. E quando aquela coisa tá quase explodindo, o que eu queria era que explodisse mesmo. Explode, que pronto. Agora você entende quem é que tá falando aqui. Porque agora, como eu estou me conhecendo e me cuidando, eu já tenho outras coisas pra oferecer, além da minha exigência, além da minha impaciência. Eu tenho amor, eu tenho compreensão, eu tenho respeito
Por quê? Porque eu me compreendo, eu me respeito e agora eu tenho isso pra dar. Então, tá ficando mais fácil, tá ficando muito mais fácil lidar com os meus filhos. Comparativamente, posso contar nos dedos as vezes que eu perdi a paciência com o Estevão, muito pouco, comparado com a Serena na mesma época. E o Estevão é muito mais ativo que ela. Ou seja, ativo, que eu falo, ativo é porque faz bagunça mesmo. O menino é um crois. Ele faz muita bagunça. Por isso que eu acredito que tudo vem na hora certa, sabe? E eu me emociono, assim, só de pensar que eu posso passar isso para outras pessoas e falar, gente, vem comigo que a água tá quentinha. Pode confiar que vai dar certo. Pode confiar que vai chegar essa hora de que essa impaciência vai embora. Só que a gente tem que estar bem com a gente mesmo. Eu fico assim, nossa, eu fico muito feliz em poder compartilhar isso com vocês, sabe? Espero que isso realmente te ajude de alguma forma, ou pelo menos a refletir como que a gente enxerga a infância, como que a gente enxerga as crianças, se a gente realmente precisa atualizar esse olhar nosso, se a gente refletir se realmente a gente precisa impor alguma coisa. Espero que vocês gostem. Muito obrigada!